Bendito seja o Deus Pai, que nos criou e que nos sustenta. Bendito seja Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor. Bendito seja o Espírito Santo, que nos consola, que nos guia, que nos mostra a verdade. A graça e a paz de Jesus, amém, amados? Glória a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Sérgio por esse honroso convite, aos meus amigos pastores. Deus abençoe a cada um dos irmãos e louvar ao Senhor por estar aqui nesse momento especial na casa do Senhor, e louvar a Deus por esse tempo que os irmãos estão entendendo o valor, dando ainda maior valor à oração. E eu quero agradecer muito a Deus, porque ainda, graças a Ele, nós temos igrejas que se preocupam em buscar o Senhor em oração. Coube-me a responsabilidade de falar sobre a oração na prática contemporânea. E Deus colocou um texto que não é tão contemporâneo, ou não é contemporâneo, dentro do contexto histórico, mas o é, dentro da realidade espiritual e dentro da aplicação da palavra para nós nesse tempo. Para tanto, eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo as vossas Bíblias no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18. Os irmãos conhecem bem o texto, isso também facilita bastante. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18, a partir do versículo 34. Reis, primeiro livro dos reis, capítulo 18, a partir do versículo 34. Quem achou, diga glória a Deus. Sinceridade é bom demais, né? Misericórdia. Amém, amados? E eu acho que o amém foi mais fraco que o glória a Deus. Eu não estou entendendo se os irmãos acharam ou não o texto. Então vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. E disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre os holocaustos e sobre a lenha. E disse Elias: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tudo fizeste voltar ao seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Versículo 39.
O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. E disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. Somente até esse versículo, que o Senhor, pois, nos abençoe por sua palavra. Amém? Baixe a cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, é a tua palavra, e nós somos, neste momento, ouvintes dela. Eu quero te pedir que realmente nos fale, por misericórdia, por graça, e no nome de Jesus. Amém. Amém. Diga, por favor, bem alto, o tema da mensagem. É a hora da igreja. De novo, é a hora da igreja. Mais forte. Ótimo, bênção. Glória a Deus. Irmãos, amados, queridos, que atmosfera nós vivemos hoje? A atmosfera que nós vivemos hoje ela converge e ela convive com tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Nós vivemos esse tempo de uma convergência, de uma convivência com todas as realidades contrárias à palavra do Senhor, em todas as esferas: moral, ética, política, relacional, social e principalmente espiritual. A igreja deveria ser o sentimento de Cristo, porque ela é a imagem de Cristo. Então, se nós convivemos com essa atmosfera de convergência e de concordância de todas as esferas contrárias à palavra de Deus, nós como igreja deveríamos sentir o que está acontecendo, porque nós somos a imagem de Cristo, e Cristo sentiu isso quando estava aqui entre os homens. Eu temo, irmãos, que perdemos a oportunidade de um avivamento. Temo que o avivamento passou e nós perdemos a oportunidade de entrar na onda. Temo que estejamos vivendo um tempo do profeta Jeremias, um tempo de vaticinação do juízo de Deus, um tempo onde Deus já tinha dito ao profeta Jeremias que não precisava nem orar, porque o povo, de qualquer jeito, iria para o cativeiro da Babilônia. Um tempo onde os falsos profetas tentavam apagar isso, dizer o contrário, a ponto de alguns falsos profetas dizerem assim, já lá no final do rei Zedequias: Deus está mandando dizer que está tirando o jugo de Nabucodonosor, em 2 anos nada vai nos acontecer, os utensílios do templo não serão levados. Falsos profetas, a ponto de um deles, chamado Ananias, tirar um jugo de madeira do
do pescoço de Jeremias e dizer: olha, em 2 anos, eis que diz o Senhor, que Nabucodonosor perde completamente as forças. Jeremias, coitado, vai embora frustrado, porque alguém estava dizendo o que Deus não mandou dizer. Era o contrário do que Deus estava dizendo naquele tempo. Aí Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, volta e diz que o jugo que eu estou trazendo não é de madeira, é de ferro. O povo vai para o cativeiro. Mas eu creio, irmãos, que é só um temor. É um temor, talvez, do pregador. Exatamente porque a igreja, ela é o sentimento, e deveria ser o sentimento de Cristo. Exatamente nessa era da pós-modernidade, onde tudo ficou maluco, doido, desenfreado. Aí eu fui buscar direção do Senhor e que texto pregar e fazer um link com uma oração que é a prática da igreja, que sustenta a igreja, a família, a sociedade, com o nosso tempo, a era da pós-modernidade. Aí, irmãos, eu fui para esse contexto aqui. Os tempos, os anos do profeta Elias. Interessante, meus irmãos, que se nós fôssemos princípios de Deus, nesse tempo o rei de Israel era o rei Acabe, e o reino de Israel estava vivendo um jugo muito pesado dos sírios. E nesse tempo, o que estava acontecendo? Uma crise moral, uma crise ética, uma crise social, fome. Crise espiritual. E talvez o pior. Pastor, mas o que é pior? Omissão de quem deveria ser representante de Deus. Parece-me que conseguimos, não pela força do desejo, mas conseguimos pelo link da própria palavra do Senhor, que os tempos do profeta Elias em muito se parecem com os nossos dias. Mas louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque em meio à crise, ou às crises, em todas as esferas daquele tempo e de hoje, louvado seja o Senhor, que Deus encontrou em Elias e encontra hoje alguém que se coloca na brecha. Para quê? Para orar, para fazer diferença, para ser profeta. Deus encontrou o profeta Elias naqueles dias, e Deus encontrou na igreja nesse dia. Então, se Deus encontrou na igreja, eu quero crer e creio que o Elias de hoje, que o Elias desse tempo é você. Somos nós. Amém, amados? Diga assim: eu sou. Mais forte: eu sou o Elias no meu tempo. Amém, amado? Glória a Deus. Duas realidades cercavam a vida e o ministério do profeta Elias. E era constante.
primeira, Elias sempre era tomado por Deus. Era constante isso. Aquele relato lá de 2 Reis, já no final do seu ministério, quando ele é tomado no redemoinho, que alguns gostam de dizer que foi numa carruagem, né? Não foi um redemoinho, não foi numa carruagem. Aquela vez que Deus tomou Elias, aquela foi a última, mas foram muitas. Deus sempre tomava o profeta Elias. Por isso Elias dizia: em cuja a face eu estou. Ou seja, eu sempre estou diante da face de Deus, porque Ele me toma. A segunda realidade na vida do profeta Elias, irmão, é porque ele orava, e muito. Parece-me que ele fez apenas uma oração. Que oração? A do Monte Carmelo. Por uma questão de lógica espiritual, se é que existe lógica espiritual. Se ele era tomado por Deus várias vezes, muitas vezes, a razão de ser tomado exatamente é porque orava muito. Então, a primeira razão, ou a primeira realidade que constantemente acontecia na vida de Elias, era em função da segunda. Ou seja, ele estava perante a face do Senhor, porque ele orava. Eu não sei se você entendeu, mas é exatamente isso que acontece com a igreja, ou deveria acontecer. Deus sempre está nos tomando para perto dele, quando nós dobramos o nosso joelho e desejamos buscar a sua face. Tem alguém assim? Levanta a mão para eu ver. Bendito seja o Senhor por tua vida. Que o Senhor te tome muitas vezes para estar diante da face dele, quando você buscar de todo o seu coração. Louvado seja ele. Então, se Elias era a boca de Deus, o sentimento de Deus e a execução da autoridade de Deus, então nós somos o Elias desse tempo. Para sermos a boca de Deus, o sentimento de Deus e a execução da autoridade e da vontade de Deus nesse tempo. Precisamos realmente orar, orar e orar sem cessar. Pastor, por que é a hora da igreja? É simples. É a hora da igreja, porque só a igreja, pela oração, é capaz de mover a mão de Deus para mudar todas as coisas. Eu vou repetir. Só a igreja, pela oração, pela dependência de Deus, é capaz de mover a mão dele para que todas as coisas contrárias à sua palavra possam mudar. Que hora é essa? Primeiro, é a hora da igreja se apresentar como voz de Deus e abalar as estruturas contrárias ao seu governo. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas no capítulo que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 17, Elias, ele chega para o rei Acabe e se apresenta. Deus o chama para se apresentar ao rei Acabe. Aí tinha um mordomo chamado Obadias. Aí Elias fala assim: Obadias, diz a Acabe que eu quero falar com ele. Aí Obadias vai dizer: você está maluco? Se eu disser que você quer falar
com Acabe, eu vou morrer. Eu já escondi aí uns 100 profetas na cova, alimentei com pão e com água. Se eu disser que você está aqui, eu vou morrer, porque eu escondi os profetas por sua causa. E outra, de vez em quando você é tomado aí por Deus, você some, desaparece. E como é que eu faço? Que eu vou dizer que você quer falar e de repente você aparece e some, eu faço o quê? Eu vou morrer. Elias, não, você não vai morrer. Tão certo, como diz o Senhor, que você não vai morrer. A história vai dizer, o texto vai dizer, que então Elias se apresenta diante do rei Acabe. Sabe que o rei Acabe vai chamar Elias de perturbador de Israel. Uma pessoa que perturba é uma pessoa que mexe, que bagunça tudo. Por que Elias vai se apresentar ao rei Acabe quando a crise estava no ápice, no auge? Para dizer o contrário. Perturbador é você. Porque você, Acabe, mexeu nas estruturas espirituais. Você é o perturbador. Sabe, irmãos, Elias foi desafiador em seu tempo. Ele desafiou o rei, ele desafiou Jezabel, ele desafiou o povo. Ele desafiou os profetas de Baal. Ele se apresentou para abalar as estruturas. É desse tipo de gente que Deus está procurando. É dessa igreja que Deus está procurando. Uma igreja que se apresenta para ser instrumento dele para abalar as estruturas. Acabe chama Elias de perturbador. Mas Elias está dizendo, não, foi você que mexeu. Se você mexeu naquilo que é sagrado, eu estou aqui para dizer a você que o tempo acabou. Pode chamar os profetas de Baal, de Azera, porque o tempo da bagunça acabou. É a hora da igreja. É a hora da igreja. É a igreja, é a hora dela, é a minha hora, irmão, é a sua hora de dobrarmos os nossos joelhos no chão, de termos a coragem, a intrepidez do Espírito para pedir a Deus, Deus, modifica tudo isso. Estão roubando aquilo que é nosso, roubando a saúde do povo, o dinheiro do povo, a dignidade do povo. Senhor, é a nossa hora, nos ajuda, nos dá coragem. Irmãos, só a igreja tem essa capacidade. Os homens podem sim, no Congresso, na Câmara, fazer alguma coisa, mas só se a igreja dobrar o joelho e interceder que Deus vai agir. É a nossa hora, irmãos. É a nossa hora de abalarmos as estruturas. Que Deus possa nos dar a unção de Paulo e Silas na prisão, que oravam e as estruturas abalaram. Que Deus possa nos dar essa unção de dobrar os nossos joelhos e, se for preciso, desafiar o inferno para dizer: acabou, é o tempo da justiça de Deus sobre esta nação, sobre essa cidade, sobre a família. Louvado seja Ele. Que hora é essa? É a hora da igreja ter referências de pessoas comprometidas com a sua verdade. Elias vai dizer assim para Acabe: ó, sabe o que você fez? Você mexeu na lei,
na palavra. Leia comigo o versículo 20, por favor. 18, perdão. 18. Então disse: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalim. Referência de Deus. Elias foi a referência de Deus no seu tempo. Alguém que podia bater no peito e dizer: eu sigo a verdade, você mexeu nela. Na presença do rei Acabe, parece que Elias estava se defendendo, não é verdade? Parece que Elias estava se defendendo, porque Acabe o chamou de perturbador. Aí Elias se apresenta e parece que ele está se defendendo. Não é defesa, não é uma defesa. É alguém que está dizendo: você deixou de ser a referência para esse povo. E por sua causa, muitos comem na mesa da sua mulher. Nós precisamos de referência na igreja, de pessoas que ainda mantêm os princípios da palavra, da lei de Deus. Sabe aquela história, quando alguém fala assim, talvez você já ouviu, alguém fala assim: olha, quando você estiver na casa do Senhor, entre nós, não olhe para o homem não, porque o homem é falho. Olhe para Jesus, porque Ele é perfeito. Não olhe para o homem. Já ouviram isso? Né? Olha para Jesus, porque Ele é perfeito, o homem é falho. Meio verdade, se é que existe meio verdade. Porque de fato Jesus é a nossa referência. Ele é perfeito. Mas o que fazemos com a palavra de Deus? Como um homem como esse, referência em seu tempo, Elias. O que fazemos com a palavra de Deus, como Paulo que dizia: sede pois meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que fazemos com isso? Graças ao bom Deus pela ação do Espírito Santo, que de fato Jesus é a nossa referência maior, mas nós temos na igreja dele pessoas que ainda preservam a palavra de Deus e são referência nesse tempo. Bendito seja ele, aplauda ele por isso. Ainda tem joelhos que dobram-se na igreja, ainda temos joelhos dobrados na igreja, ainda temos referência dentro dela, louvado seja ele. E qual é o nosso espelho? Ó, o nosso espelho aqui, ó. O Cristo revelado na palavra. Acabe fugiu da referência. Se é que um dia ele foi para ela. É a hora da igreja mostrar as suas referências. É a hora da igreja decidir de que lado que ela está. Agora Elias faz, sabe o quê? Elias chama o povo. A conversa de Elias agora é com o povo. E diz do versículo 21 ao versículo 22 que Elias faz um desafio. Ele chama todo o povo e diz: vocês estão de que lado? Decidam agora de que lado vocês estão. Se de Deus ou se de Baal. É hora da igreja, irmãos.
Sabe, tem uma coisa que Deus não gosta na igreja, é o tal da dubiedade. Olha o que ele quente. Perdão, que é fria ou que é quente, mas que é morna. Quem dera se vocês fossem frios, como a igreja dos tempos de Esmirna, onde os crentes reagiam com frieza à perseguição. Ah, é? É para morrer por Cristo? É para ser decapitado? É para cair nesse azeite fervendo? Frieza. Quem dera que a igreja fosse nos tempos de Filadélfia. Fogo no coração para pregar o evangelho. Mas a igreja não é fria e nem quente. É morna. Elias está dizendo assim: vocês têm que decidir agora, porque Deus vai fazer algo poderoso nesses dias. É a hora da igreja, irmãos, se decidir, porque em meio a tudo que está acontecendo, Deus tem uma grande obra para fazer. Deus quer abalar as estruturas, interna e externa. É a nossa hora. Então, se é a nossa hora, o que temos que fazer? Dobrar os nossos joelhos, orar, porque Deus vai responder a nossa oração. O Brasil pode estar dividido, a igreja não. O Brasil pode estar dividido, a igreja não. Então a nossa oração nesse tempo é para a igreja tomar uma posição, como o povo fez aqui, quando Elias chamou para a tomada de decisão. Por último, é a hora da igreja experimentar um grande avivamento. Diz o texto, dos versículos 22 a 40, que Elias vai fazer o quê? Ele vai trazer um avivamento para a nação de Israel. Como? De que jeito? Primeiro, pela voz profética, que falou mais alto do que a crise. Segundo, Elias restaurou o altar, que estava em ruína, trouxe o renovo, trouxe o povo de volta, uniu as tribos, restaurou a unidade. Depois o que ele fez? Orou. Fez a oração da tarde. Oração das 3 da tarde. Diga comigo, Elias. Mais forte, Elias. Orou às 3 da tarde. A mesma hora que Jesus entregou, ou nos entregou na cruz. 3 da tarde, hora da entrega. Nessa hora, Elias orou, às 3 da tarde. Ele estava entregando a nação de Israel ao Senhor. Isso é avivamento. O que é avivamento? Avivamento é a voz profética da palavra falar mais alto do que a crise. O que é avivamento? Altares reconstruídos ou reparados. O que é avivamento? Unidade restaurada. O que é avivamento? Oração o tempo todo. Vidas entregues no altar. O que é avivamento? O povo celebrando. O que é avivamento? O inimigo sendo vencido. O que é avivamento? Deus sendo honrado. Isso é avivamento. É a hora da igreja experimentar um grande avivamento. Louvado seja Ele.
Diga assim: o melhor momento para a igreja experimentar um avivamento é na hora da crise. É agora. É agora. É nesse momento da crise que a igreja precisa experimentar um verdadeiro avivamento. Agora eu queria que você atentasse comigo para o final do texto. Diz a palavra que Elias restaura o altar. E depois que ele restaura o altar, ele faz duas coisas. Depois que ele restaura o altar, ele faz duas coisas. Preste atenção. Primeiro, ele traz oferta sobre o altar. Dessas ofertas eu destaco uma: água. Oh, água, oferta? Como assim? Água, oferta? Sim, água foi oferta. Naqueles dias havia uma crise hídrica. Havia uma seca de 3 anos e meio. Por isso que Acabe chamou Elias de perturbador, porque foi a oração dele que fechou o céu. Aí Elias vai pegar o altar e encher de água, possivelmente uma fonte que existia no Monte Carmelo. Ele enche o rego de água. Por quê? Porque ele sabia que o fogo ia cair do céu depois que ele orasse. Foi a segunda coisa que ele fez. A primeira, oferta. Depois, oração. Ele sabia que quando Deus descesse com fogo do céu, é simples, uma coisa natural. O fogo mais forte do que a água, o que acontece com a água? Evapora. A água evaporando é Deus recebendo como oferta o sacrifício de Elias. Por isso, meus irmãos, que Elias disse assim para Acabe: pode preparar o carro, porque eu vejo um som de abundante chuva. Deus já recebeu a minha oferta. Querido, amado do meu coração, é a sua hora, é a minha hora, é a nossa hora. Oferte-se, oferte-se. Você é uma oferta nesse tempo de seca. Você é uma oferta nesse tempo de crise. E Deus vai receber a sua oferta. Se prepare, porque Deus vai trazer abundância sobre a sua vida, sobre a família e sobre a nação. E a segunda coisa, ele ora. Agora preste atenção, meus irmãos, no detalhe de como foi a primazia da oração de Elias. Então, o que ele faz mesmo depois que restaura o altar? Ele leva oferta. Segundo, ele vai orar. Olha a primazia da oração de Elias, irmãos. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. De novo, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Essa é a primazia da oração de Elias, e deve ser a primazia da oração nesse tempo em que vivemos. Pastor, que primazia é essa? É simples, é muito simples. Deus exaltado,
Deus glorificado, Deus que manifesta-se no meio do seu povo como Deus poderoso, exaltação a Ele. Essa deve ser a nossa oração. Deus, manifeste-se nesse lugar, Deus, manifeste-se nessa cidade, manifeste-se na nossa casa, na minha família, nesse Brasil corrupto. Deus, manifeste-se com teu poder, porque tu és Senhor e tu és Deus. Você acha que uma oração dessa não vai ser respondida? É impossível Deus não responder uma oração como essa, mesmo diante de uma grande crise. Ah, pastor, será que Deus respondeu? O texto diz que Deus desceu fogo do céu. E naquele dia, a nação de Israel começou a louvar o Senhor e a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Senhor quer responder do céu à sua igreja. Eu termino dizendo como começa a vida de Elias e como termina a vida de Elias. A vida de Elias começa com uma negativa e termina também com uma negativa. Qual a negativa? Não vai chover. E como termina? Lá com Eliseu: se me vires, se fará; se não me vires, não se fará. Pastor, o que tem a ver isso com um congresso de oração, com o nosso tempo, pós-modernidade? O que tem a ver isso? É simples. A resposta está em Mateus capítulo 16. O que ligar na terra terá sido ligado no céu. O que desligar na terra terá sido desligado no céu. Se Elias disse: não vai chover, Deus do céu, então não chove. Se Elias disse: se me vires, fará; se não me vires, não se fará. Então é melhor olhar até subir, senão não se fará. Ei, é a nossa hora, é o nosso momento, é o nosso tempo. Porque se nós orarmos, e no meio dessas negativas, no meio das duas negativas que dá início o final do ministério e da vida do profeta Elias, está um homem de oração, na presença do Senhor. Não importa quando você começou, e nem quando você vai terminar. Porque o que vai determinar como você começa e como você termina é a sua vida de oração, é a sua vida na presença de Deus. Eu te convido, irmão, igreja, a aproveitar o seu tempo, o seu momento, porque você não vai ficar aqui para sempre. É a sua hora, é a minha hora. Então, eu quero terminar mesmo, voltando ao início da mensagem. Que tempo nós vivemos? Tudo converge para a desgraça, como nunca houve. E no meio disso tudo está eu e você. Estamos nós, para aproveitarmos o nosso tempo, porque é a hora da igreja nesse Brasil, nessa cidade. É a minha, é a sua hora. E tudo começa pela oração.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Vamos orar? Eu creio no que prego. Basta você acreditar no que você ouviu. O que eu creio? Eu creio que Jesus, como Jesus disse, que a sua igreja liga e desliga pela oração. Eu creio que Deus te colocou nesse tempo para ser o Elias. Eu creio que se você orar, se nós orarmos, Deus vai responder do céu. Eu creio nisso. Se você crê, eu convido você a dar a mão a quem está ao seu lado. É a nossa hora. É a hora da igreja. É a hora da igreja abalar as estruturas. Ei, é a hora de você aparecer. Você é a referência de Deus. É a sua hora de aparecer. É a sua hora de puxar para o lado da palavra, para o lado de Deus. É a minha hora, é a nossa hora de experimentarmos um verdadeiro avivamento. É a nossa hora, irmãos. Nós vamos orar de mãos dadas. Permita-me ficar um pouco aqui. Eu não vou te dar a mão. Por favor, também não tenha pretensão de ser o Elias. Nem quero. Porque todos nós aqui somos um corpo. Somos o Elias. Mas eu quero ficar aqui, acreditando que Deus está aqui pelo seu Espírito, nos ouvindo e nos vendo. Que oração vamos fazer? A oração que vamos fazer é que Deus manifeste-se com seu poder nesses dias em que vivemos. Essa é a nossa oração. Então vai ser assim. Eu vou orar e você vai me ajudar repetindo. Mas nós precisamos crer, irmãos. O meu temor de que um avivamento passou é apenas um temor, porque ele não passou. Nós estamos aqui. Nós somos o Elias desse tempo. Me ajuda, por favor. Bem forte, bem alto. Diga assim: Senhor meu Deus, eu creio que Tu és Deus poderoso para fazer o impossível acontecer. Manifeste-se em minha casa. Manifeste-se no meio da Tua igreja. Manifeste-se nesta cidade. Manifeste-se nesta nação. Senhor Deus, que nesse dia, que nessa hora, o inferno saiba que tem uma igreja nessa cidade que ora e que acredita que Tu és Deus capaz de mudar. Senhor, a oferta neste momento é a minha vida, Senhor. Então eu creio que a abundante chuva da Tua graça vai chegar. Senhor, eu acredito na oração feita por um justo, porque a Tua palavra diz que a oração feita por um justo vale muito em seu efeito.
Senhor, eu acredito na oração feita em nome de Jesus Cristo, e no nome dele, manifeste-se com o teu poder. Amém e amém. Glória ao Senhor, aplauda Ele. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim: a hora chegou, eu tomo posse dela. Amém. Deus abençoe.